Bem, senhoras e senhores, boa noite. Em primeiro lugar, aí agradecer a presença de todos e agradecer o espaço que foi cedido pelo Lion, aqui na figura do Lauro, da Luciene. Nós estamos realizando palestras a respeito da saúde mental e da saúde espiritual desde o início do ano. Nós começamos, na primeira palestra nós falamos sobre tudo que envolvia saúde mental e saúde espiritual, essa primeira. A segunda, nós falamos de depressão. Na terceira, não teve a terceira, então a terceira é essa aqui, é hoje. É porque o mês passado nós não fizemos. Nós estamos falando, o tema proposto é ansiedade. E o objetivo nosso é tentar trazer para vocês informações de forma mais, eu não vou dizer detalhada não, mas de uma forma mais entendível, porque às vezes a gente faz leituras e normalmente, não estou dizendo que todos somos hipocondríacos, né? Que o hipocondríaco é aquele indivíduo que gosta de ler a bula do remédio. Mas querendo ou não querendo, né? Ela está dando risada, então significa que faz isso. Não toma remédio. Não, se a gente lê a bula e realmente entender o que está escrito, a gente dificilmente toma. Mas nada contra remédio, porque o remédio muitas vezes é necessário, principalmente nos transtornos e nos problemas de ordem emocional, psiquiátrica, então neurológica, são importantes, mas o que eu digo é muita informação, mas nem toda informação que a gente lê, ela é verídica. E nem toda informação que a gente lê ou que a gente ouve, ela é passível da gente transformar em conhecimento. Então, o que eu decidi, conjuntamente aqui com o pastor Rogério, que aqui ele está como teólogo, participando desses eventos, da gente tentar trazer para a comunidade informações mais, não detalhadas, mas assim, que vocês conseguissem entender. E entender a importância da nossa saúde mental. Porque se você não tiver uma boa saúde mental, você não consegue ter uma boa saúde espiritual. E se você não tem uma boa saúde espiritual, você não consegue ter uma boa saúde mental. Ponto final. Porque as coisas andam juntas. Não tem como a gente dissociar o espiritual do mental, do emocional. E não tem como você fazer de forma nenhuma. Não tem mesmo, assim, eu estou dizendo aqui, são 20 anos de experiência, não estou dizendo que o indivíduo tem que procurar a religião A, a religião B, a religião C. Não é isso. Nós aqui já falamos, não aqui somente, eu acredito, né, pastor? Nós falamos na rádio. A diferença da religiosidade e da espiritualidade. Isso, nós tratamos já sobre a questão da diferença da religiosidade e da espiritualidade. E espiritualidade todos nós temos que desenvolver, independentemente da sua crença religiosa, e com todo o respeito a toda e qualquer religião, porque o respeito é a base de toda e qualquer relação humana, e se a gente não respeitar, né, o que o outro pensa, aí fica uma coisa complicada. Então, o importante aqui é a gente tentar trazer para vocês informações que vocês consigam entender. E eu vou começar falando de uma forma assim que eu gosto de esticar o elástico. O que é esticar o elástico? É fazer vocês prestarem atenção naquilo que eu tenho para dizer. E eu vou dizer para vocês que todos nós temos ansiedade. Todos nós temos ansiedade. Mesmo que aqui não tivesse ninguém que falasse, nossa, eu não tenho. Tem. Porque a ansiedade é uma reação natural do ser humano. É uma reação natural. Lógico que existem os graus de ansiedade. Então existe um grau de ansiedade que é natural, que todos nós temos e teremos. E o que é essa ansiedade? Essa ansiedade é assim, por exemplo, quando você está, vou dizer aqui uma reação ao medo, quando você está ali caminhando, seja numa rua aqui no estreito, vamos falar que é mais fácil, porque aqui a gente vai se deparar com esses animais, né, peçonhentos principalmente, que estão aqui em função da natureza. Então você está lá andando e você vê uma serpente, uma cobra. Existem 3 reações naturais do ser humano, quando ele vê um animal, né, peçonhento, uma cobra, que está ali próximo a ele. A primeira, fugir. Segunda, atacar. E a terceira, paralisar. Tem gente que paralisa. Está ali, está com medo, paralisou, travou, não sai do lugar. Ou foge, ou tenta atacar. Isso faz parte do processo da ansiedade. Não sei se vocês conseguem entender que isso é uma reação natural do ser humano. E cada um vai ter uma reação diferente. O grande problema da ansiedade está naquele ponto onde eu tento controlar.
tudo aquilo que você tudo aquilo que te descontrola é aquilo que você tenta controlar e não está sob o seu controle. Por exemplo, vou dar um exemplo tirando aqui do aspecto emocional, mental. Se você está lá com o seu carro e vai andar numa estrada de chão, isso é fácil aqui, porque aqui todo mundo, nós estamos próximos, né? Estamos, vamos falar assim, um acampamento, a Vila Residencial do Estreito, ela está realmente num ponto extremo. Então nós temos aqui muitos ranchos, muitas fazendas, então todos vocês em algum momento aqui já atolaram querendo ou não querendo. Quando você atola o seu carro, quanto mais você acelera, mais chance você tem de ficar mais atolado. E se você acelerar muito descontroladamente, o seu carro vai afundando até que vai colar o assoalho do carro no barro. Já aconteceu com alguém? Se colar, ferrou. Para tirar, não tira sozinho não. E o prejuízo é grande. O que aconteceu com essa pessoa que ficou acelerando? Ela achou que ela acelerando, ela fosse conseguir sair. E quanto mais ela acelerava, mais ela atolava. Quando você tem ansiedade, quando eu tenho, quando qualquer um de nós tem ansiedade, primeiro, a ansiedade ela dá indícios. Antes de ela começar, ela dá indícios. E o principal indício da ansiedade é a gente começar a ter uma dificuldade na nossa respiração. Esse é o primeiro indício. Quando a gente percebe um abafamento. Já perceberam isso? Esse é um indício. Um dos. Existem vários. E aí eu gosto sempre de buscar o quê? Vamos entender a origem da palavra? Porque quem é aqui? Normalmente a gente vai lá no Google, não tenho nada contra o Google, acho muito legal, muito importante. Você vai no Google, você põe ali a palavra, o problema, e aí você quer já a solução. Normalmente a gente quer a solução, a gente quer a fórmula pronta. Qual é o milagre? O que eu preciso fazer para resolver? Só que a gente não vai lá e estuda a origem da palavra. A gente não sabe o que ela significa, não sabe a origem dela, não sabe nada da palavra. E só pela origem da palavra muitas coisas se resolvem. E vamos lá. Primeiro, a origem dela é latim. E a palavra em latim é Anchieta's. Parece até o nome daquela rodovia, né, que desce para Santos, Anchieta, mas aqui a Anchieta's é com X. Que significa angústia e ansiedade. De anxious, de mente perturbada, problemático, pouco à vontade, do verbo anguere, que é apertar, estreitar. E aí, figuramente falando, significa atormentar e causar tensão. Toda vez que eu entro num processo depressivo, toda vez que eu entro num processo de ansiedade, eu tenho uma crise, e existem níveis de crise, tá? Então existe desde o nível baixo, que é tolerável, que todo mundo tem o médio, tem o alto e tem o muito alto, que é o gravíssimo, que são os casos extremos, e esses realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Não existe uma fórmula mágica, eu não acredito em fórmulas mágicas, eu acredito em trabalho contínuo. Primeira coisa, eu preciso entender o que é a ansiedade. A ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo. Então, se é um estado, ele não é fixo e nem permanente. Porque ninguém é ansioso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês, 365 dias por ano. Nós temos momentos de ansiedade. E nós temos que entender quais são os gatilhos. O que é gatilho? Lembra de uma arma? A arma só sai a bala quando você aperta o gatilho. A ansiedade, ela tem gatilhos. O que são gatilhos? Aquilo que me leva a sentir. Um pensamento, por exemplo. Um pensamento, ele gera sentimento, e que gera ação, que gera reação. Então, eu tenho que sondar os meus pensamentos. Antes de tudo, eu tenho que sondar meus pensamentos. O que me causa ansiedade? Eu preciso entender. Ah, mas sempre é a mesma coisa? Não. Quando são jovens, vou dar aqui o exemplo da Sofia, especificamente, não estou dizendo que você tem ansiedade, mas é assim, quando você é jovem, você tem uma ansiedade um pouco maior em função de várias coisas, tá? Em função de várias coisas. Uma delas, especificamente, é que essas crianças de hoje, né, elas vêm aí de uma pandemia, coisa que a gente não tem referência, que ficaram dentro de casa, né, isoladas, então elas também não desenvolveram algumas coisas. Então essa ansiedade, ela é natural.
De vocês é natural. Logicamente que tem momentos que a gente percebe que está um pouquinho além da curva. E quanto mais vocês querem não sentir ansiedade, mais ansiedade vocês sentem. É a história do atolado. Então, em vez de vocês quererem controlar aquilo que vocês não têm controle, o que vocês têm que fazer? Desviar a atenção. Ah, então você está dizendo para mim que eu tenho que procurar um meio de fugir? Não. Eu estou sugerindo que você tem que aprender a contornar e não controlar. Na vida, nem tudo o que a gente quer, a gente pode, nem tudo que a gente pode, a gente quer. Tem isso também. Então, contornar é fazer o quê? Para mim, a inteligência, vamos pegar assim na natureza, a coisa mais inteligente é a água. A inteligência da água, ela não tem uma explicação nem lógica nem racional, para mim. Por quê? Perceba, se você tem lá um rio, eu já dei esse exemplo, provavelmente, porque sempre eu gosto de dar o exemplo da água, porque para mim a água é fantástico. Você tem lá um rio, você tem o leito do rio, do córrego, como vocês falam. Está aqui o córrego. Aí cai uma pedra no córrego. E ele impede a passagem, metade do córrego não consegue seguir o fluxo, que ele tinha um fluxo, né? Caiu a pedra. Então metade da pedra ficou para fora, ocupando a metade do leito e ocupando até o fundo. Então ficou aqui uma pedra estranha, ficou aqui travando. A água, ela é tão inteligente que ela não vai tentar enfrentar a lei da gravidade e querer passar por cima, se a pedra está para cima da água. O que a pedra, o que a água vai fazer? Ela desvia, ela contorna. Olha que inteligência fantástica. Olha a natureza dando pra gente uma baita de uma aula e a gente não quer contornar as coisas, a gente quer controlar. Então eu quero fazer com que essa pedra passe. O exemplo que eu dei hoje para os meus alunos, eu estava falando para eles, eles me questionaram a questão de ansiedade, e eu falei assim que, eu vou dar um exemplo, pastor, eu vou usar duas figuras mitológicas, eu vou pedir aqui, né, só para vocês conseguirem entender que coisa legal. Como a gente consegue perceber que a gente vai ter uma crise de ansiedade, a gente tem indícios, e a gente já conhece. É melhor apagar. Pode apagar. Não tem como acender só da frente? Não tem problema, a gente faz escuro. A gente faz escuro, ó. Vamos lembrar o seguinte, ó. Inteligência da água que eu já falei, agora eu vou falar de outra inteligência interessante, que é a da onda. Vamos pegar da onda? Quando eu disse para vocês agora há pouco, eu expliquei uma coisa importante, que nós não temos como controlar as coisas. Então a nossa ansiedade a gente não tem como controlar, mas a gente tem como contornar. Imagina uma onda vindo, então você está percebendo que a tua crise de ansiedade vai chegar. De alguma forma você está percebendo, sim ou não? Tem indícios. Então imagina você lá no mar e você vendo uma onda vindo, e aquela onda está vindo. Quando você começou a enxergar ela, ela estava talvez nascendo, estava vindo, e você sabe que ela vai vir e vai pegar você. Então não adianta nada você ter, vamos falar assim, amizade com Netuno, que é o deus do mar, mitologicamente falando, e você pedir para que ele pare a onda. Tem? Tem como você pedir para alguém parar a onda? Você tem poder de controlar a onda, de parar ela? Não tem. Não tem. Mas você pode fazer o quê? Se você está vendo a onda, se você está vendo a tua crise, o que você vai fazer quando a onda está vindo e a onda é maior que você? O que você faz? Você corre? Você corre da onda. Mas será que você vai conseguir fugir? Será que não é mais inteligente você passar por baixo dela? Passar por baixo da onda é muito mais fácil do que você querer pular por cima dela, porque a água não vai permitir, ainda a água salgada, né? Ela torna o nosso corpo mais pesado, tão difícil ele subir. Você correr na água, imagina, olha a força que você vai ter que fazer, você vai cair, ela vai passar por cima de você e vai te empurrar. E quando a onda vem, o que ela faz? Ela faz um redemoinho. Então se você tiver a calma e a tranquilidade de abaixar e ficar mais próximo da areia possível, lá a onda não passa. Mas na hora do teu desespero, o que você faz?
Você quer correr, você quer pular por cima, você quer, você acha que se você virar de costas a onda não vai te pegar. Mais ou menos isso. Acontece. Deu para vocês entenderem que a gente não tem como controlar a nossa ansiedade? Então, por mais que vocês leiam, em qualquer lugar que vocês forem ler, que fala para vocês, não, olha, tem como. Não, não tem como. É impossível vocês controlarem uma crise de ansiedade. Você tem como contornar, e ao contornar você está assumindo o controle. E o principal controle é a respiração. O que acontece? Vocês já ouviram falar de práticas meditativas? Já ouviram falar de meditação? Sim. É uma parte importante do tratamento de ansiedade. Por quê? Porque na prática meditativa você vai aprender a respirar. A oração sem desmerecer, mas ela é uma forma de nós meditarmos. É uma maneira. Mas existem formas específicas, que algumas, que eu vou dizer filosofias de vida, religiões não, são filosofias de vida, eles colocam pra gente. E a gente vê muito resultado. Nos meus 20 anos de experiência, eu falo assim, que o que eu vi de prática clínica, na ansiedade, uma forma muito básica é você fazer com que o paciente entenda que não adianta ele querer ter controle daquilo que ele não controla. Primeira coisa. Segunda coisa, é ele procurar meios de fazer exatamente como, eu não gravo nomes, mas a avó da Sofia, como é que ela chama? Cláudia. A Cláudia. A Cláudia disse assim, olha, eu preciso ocupar minha mente muito, preciso fazer muito esforço físico. Antigamente eu subia até no telhado para lavar o telhado e aquilo fazia com que eu ficasse menos ansiosa. O que ela fazia? A atividade física é uma atividade física, mas não é só uma atividade física. Você estava direcionando a tua atenção. Então, quando eu pego a minha atenção, vamos lembrar da concentração. Concentração é onde eu consigo encontrar o equilíbrio. O equilíbrio está na capacidade do indivíduo se concentrar em alguma coisa e parar, e o mundo inteiro pode passar por cima dele, ele está focado naquilo, ele está concentrado naquilo. Isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não ensina os alunos a fazer. Né? A gente também não aprendeu, ninguém ensinou, mas é possível a gente desenvolver essa capacidade de concentração, de atenção concentrada. Então, se eu tenho a capacidade de focar, por exemplo, o mundo está acabando, eu estou com vai chegar em mim uma crise aqui de ansiedade, mas eu tenho um foco, eu consigo direcionar o meu foco lá para lavar a louça. E eu fico ali focado naquilo, a ansiedade ela não vem, ela não bate, a onda não bate em mim, porque eu fui lá e fui fazer uma outra coisa, eu desviei a minha atenção. Não estou dizendo que esse é um meio que vai resolver o problema. Não, não vai resolver. Mas ele pode te ajudar muito. Quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de ansiedade, perdão, eu falo sempre da depressão, porque a depressão foi o último tema e eu acho que ficou faltando alguma coisa a gente falar. Mas tudo bem. Além de ser amiguinha, né? Elas são amigas, elas são amigas. Não necessariamente elas moram juntas, mas elas têm uma ligação muito, muito forte. Às vezes elas aparecem juntas, às vezes separadas, mas elas são complicadas para nós. O que é sinônimo? Sinônimos são palavras que têm o mesmo, vamos falar assim, de certa forma, o mesmo significado. Então, sinônimo de ansiedade é impaciência, agonia, aflição, angústia, medo, receio. Tudo isso é sinônimo de ansiedade. Então, somente quem sente sabe o que sente. O que é antônimo? O que é antônimo? Antônimo é ao contrário. Contrário. Então, antônimo, por exemplo, da ansiedade é o quê? Olha que interessante. Calma, tranquilidade e sossego. Quem é ansioso não tem calma, não tem tranquilidade, não tem sossego. Porque a ansiedade ela é um estado de espírito. E quando a pessoa atinge esse estado de espírito, quando elevada, bagunça tudo. Não consegue fazer a pessoa prestar atenção em nada. A pessoa se perde dela mesma. Ela está mal, ela nem sabe por que ela está mal. E aí existe um caso complicado que é a síndrome do pânico, por exemplo. A síndrome do pânico, ela é um tipo, vamos dizer assim, de ansiedade. Você sabia? E a síndrome do pânico é uma coisa interessante, porque ela não tem hora, não tem lugar, ela não tem nada. E a pessoa, quando
está sob o efeito da síndrome do pânico, ela tem, assim, todos os sintomas fisiológicos, eles aparecem. Então, por exemplo, a pessoa começa a ter taquicardia, e realmente ataca, ela tem tudo que você puder imaginar mais um pouco. E aí o que acontece? O desespero é terrível. E essa pessoa chega lá no hospital, no pronto-socorro, assim, com todos os sintomas que ela está infartando, e não está acontecendo nada com ela. Está assim, mas não fisiologicamente, não está tendo esse processo. Bem, o que eu penso que a gente poderia falar, e depois eu vou passar a palavra para o pastor Rogério, para que ele possa aqui estar trazendo informações. O que eu penso e aonde eu acho que a gente peca muitas vezes, e eu vejo isso não só pela prática clínica, mas como também pela teoria, porque eu acho que nem toda teoria ela é praticável. Então muitas coisas que eu aprendi na faculdade, nos cursos de pós-graduação, até no meu mestrado, eles não são aplicáveis na prática. Na prática as coisas mudam muito. Então a gente vê que normalmente a ansiedade, ela vem, são várias as possibilidades de origem, mas dentro da prática clínica eu digo que a maior parte delas aconteceu em traumas durante a infância. Traumas durante a infância, porque é onde nós estamos mais suscetíveis a guardar as informações. A fase mais crucial, mais importante da nossa vida é do 0 aos 7 anos. Essa é a fase mais importante da vida do ser humano, porque é onde ele está formando todas as conexões neurais do cérebro dele, onde ele está gravando, e é onde ele tem a melhor memória. Quando criança, nossa memória é fantástica. Memória auditiva, olfativa, etc., tudo. A gente lembra muito. É simples. Se você parar para pensar na tua casa, no seu íntimo, no silêncio, você parar para pensar em algum fato da tua infância, por exemplo, um cachorro que você teve na sua infância, se você teve um cachorro, você vai lembrar exatamente até de um dia com o cheiro dele. O cheiro do cachorro você vai lembrar. Você consegue lembrar. Aí você vai falar assim, pô, mas caramba, olha quantos anos eu tenho, eu estou lembrando de um negócio que aconteceu há 40, 50 anos, e eu lembro exatamente. Então essa memória, não necessariamente todo mundo tem essa memória, tá? Mas via de regra, a gente tem memórias da nossa infância muitas vezes muito latentes. Não dos 3 anos ali para baixo, não. Normalmente é dos 4 em diante, tá? Dos 4 até os 7, a gente tem uma memória muito interessante. Por que eu estou falando disso? Pelo simples fato de que existe um método que eu não sei quem desenvolveu, não faço a menor ideia. Eu li esse método algumas vezes e eu tentei e tento utilizar ele, e eu mesmo utilizo quando eu preciso, porque todos nós temos ansiedade, então pode acontecer da gente se descontrolar. Para mim conseguir desviar minha atenção de um fato, eu preciso puxar da minha memória um outro fato. Se eu tenho um fato aqui na minha memória, alguma coisa positiva, sempre vou fazer uma pergunta para a Sofia. Sofia, quem vence no filme do bem contra o mal? Quando? No começo, no meio ou no fim? No fim. Então, o bem sempre vence no fim. O que significa o bem sempre vence no fim? As coisas positivas, a positividade, ela sempre vence. Só que ela vence no fim. E vence depois de enfrentar muitas dificuldades. Parece até que você fala assim, nossa, vai perder, dessa vez aqui o bem vai perder, e o bem ganha. Então o bem sempre vai prevalecer, sempre. E aí, por que eu estou falando do bem? E por que eu estou falando de memória? Porque a gente tem memórias positivas. Juliane, você tem memórias positivas na tua vida, na tua cabeça, assim que você lembra de momentos muito bons? Tem. Se eu perguntar para você, você tem mais momentos bons ou momentos ruins da memória? O que você acha? Mais bons ou ruins? Ruins. E por que a gente tem mais ruins do que bom, normalmente? Porque as coisas ruins marcam mais do que as coisas boas. Também tem essa. Porque a gente supervaloriza a coisa ruim. E a gente fala assim, mas eu não quero que aconteça isso de novo. E a gente faz acontecer. E a gente não aprendeu a contornar os nossos pensamentos. Por exemplo, eu não vou dar o exemplo da Juliana, nem da Sofia. Mas eu vou dar um exemplo aqui
do seu José, que não está aqui presente, mas vamos imaginar que ele estivesse aqui, porque eu não quero colocar ninguém numa fria, porque é muito ruim colocar alguém numa fria. Vamos pensar que o seu José ele não gosta da Dona Maria, uma conhecida dele. Ele não gosta. Na verdade, ele não gosta não, ele vai além do não gostar. Eu não vou nem usar o termo, a palavra que não é legal. E ele fala para mim assim, nossa, eu não quero pensar na Dona Maria. O que ele acabou de fazer quando ele disse que ele não quer pensar? Ele pensou. Então aquilo que nós tememos é aquilo que nos acontece. Ai, hoje eu acordei, eu não tive ansiedade até agora. Não vai acontecer, eu não vou ter ansiedade. Eu não vou ter ansiedade, eu não vou ter ansiedade. Você está falando para o teu subconsciente que você já está ansioso. Perceba que o excesso de positividade na nossa sociedade fala-se muito da positividade. Mente positiva, mente positiva, mente positiva, todo extremo é ruim. Tanto extremamente positivo quanto extremamente negativo. Os extremos, ó, vamos pensar aqui, ó, nesse retângulo. Isso não é quadrado, né? Retângulo, porque o quadrado ele tem que ter os 4 lados do mesmo tamanho. Então esse aqui não tem, é um retângulo. No extremo é perigoso, ó. Qualquer um dos extremos é perigoso cair, não é? Não é muito melhor você estar no centro? Ou estar um pouco distante? Então os extremos são ruins. Eu não sou a favor, e isso a ciência, a neurociência deixa muito claro, que o excesso de positividade faz tão mal quanto o excesso de negatividade. Ah, eu preciso pensar positivo, eu preciso pensar positivo. Não, você não precisa pensar positivo, você precisa aprender a pensar. E pensar não é pensar muito, mas é pensar naquilo que você está pensando. E como a gente não foi ensinado a pensar, vocês foram ensinados a pensar? Nós temos os 4 pilares da educação. Aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. São 4. Mas a gente não aprendeu a desaprender. Quantas coisas a gente aprendeu errado e a gente precisaria desaprender? E a gente não aprendeu. Quebrando a cara, muitas vezes a gente aprende, né? Na marra, pela dor, né? E o aprender a pensar, não ensinar. Não ensinar. E se não ensinar a gente a aprender a pensar, como é que a gente pensa? Será que a gente pensa naquilo que a gente pensa? Será que a gente está pensando no que a gente está pensando mesmo? Ou será que a gente está pensando no que os outros querem que a gente pense? É para embananar o cérebro mesmo. O objetivo é esse. Será que tudo que você pensa, você pensou? E repensou? Não. Porque a gente não aprendeu a fazer isso. A gente não aprendeu a fazer o quê? A digestão dos pensamentos. Então, se eu ouço uma coisa e aquilo me agrada, então eu vou comprar a ideia e eu vou repetir. E existe um animal muito bonito, né? Os animais normalmente são muito bonitos, cada um tem a sua beleza. O papagaio. O papagaio fala, Sofia? Ele repete. E por que ele repete? Você consegue ter um diálogo com o papagaio, Sofia? Não. Por quê? Porque ele só repete aquilo que ele se identifica, porque o papagaio não repete tudo. E será que nós não somos parecidos com os papagaios? Será? Só levando vocês a pensar. E lembrando que entre 1500 e 1502, o Brasil foi descoberto, 1500, falam, né? E disseram lá na carta de Pero Vaz Caminha, que foi uma primeira carta que ele escreveu, aula de história, hein? Ó, você vai fazer prova amanhã, você fala para a Lúcia que você veio aqui na palestra falando sobre ansiedade e falou sobre o descobrimento do Brasil. E ela vai ficar brava, né, se eu falar, mas eu não vou falar, porque eu vou falar o que está no livro. Não vou mudar a história que está no livro, não. Vamos seguir a história que está no livro. Lá na carta de Pero Vaz de Caminha, que ele coloca assim, né, que eles encontraram o Brasil, não sei o quê, e chamaram o Brasil de Terra dos Papagaios. Então, um dos nomes do Brasil foi Terra dos Papagaios, porque tinha muito papagaio. E aí eu falo, será que nós não estamos ainda
sendo papagaios, repetindo coisas que a gente ouve sem digerir, sem processar, sem querer entender. Vocês percebem que na nossa sociedade a gente tem opinião, e existe uma coisa, e vocês vão entender por que eu estou querendo dizer isso aqui. Porque se eu não disser, vocês não vão entender e vai falar assim, nossa, mas ele veio falar de ansiedade, só que ele está falando de descobrimento do Brasil, ele está falando agora de pensamento crítico, e o que isso tem a ver com a minha ansiedade? Isso tem a ver com essa ansiedade, porque conhecimento é o cimento que preenche o alicerce da consciência, e o conhecimento faz com que a gente se liberte dos grilhões da falta do conhecimento, que se chama ignorância. E a ignorância não é a falta de diploma, não é a falta de certificado. A ignorância é quando você ignora o seu próprio desconhecimento, a falta de conhecimento. E se todos os profissionais de todas as áreas, principalmente da área da medicina, trabalhassem com a dialética, o que é dialética? É o diálogo, e fizessem vocês entenderem o porquê vocês estão se sentindo como vocês estão sentindo, porque as doenças têm origem psicossomática, o que é isso? Elas começam na mente e externalizam de alguma forma no corpo. Então, hoje a ciência, a neurociência, que é uma ciência que estuda, né, o nosso cérebro, ela deixa isso claro, de que tudo começa na seara do pensamento. Então, se nós conseguirmos compreender que a maneira com que nós estamos pensando está nos adoecendo, talvez a gente mudando a maneira de nós pensarmos, nós vamos deixar de adoecer. Dá para entender? Vamos lá. Vocês percebem que hoje em dia as pessoas discutem coisas que muitas vezes elas não têm conhecimento, baseada não sei no que. Por exemplo, como é que alguém vai discutir? Eu não estou querendo aqui criar polêmica, mas eu tenho que trazer um exemplo. Como é que alguém que não é formado na área de biologia, na área o que mais? Na área médica, como é que uma pessoa poderia estar discutindo sobre a questão de eficácia, eficiência de um medicamento, de uma vacina, se ela não tem conhecimento técnico? Como que ela conseguiria embasar a resposta dela? Qual é a capacidade que ela tem de questionar? Imaginário. É limitado. Então eu não tenho como questionar uma coisa que eu desconheço. Porque se eu vou tratar com você sobre um assunto que eu não tenho conhecimento, o que vai acontecer? Nós vamos discutir algo que nenhum dos dois conhece. Então, nós temos que ter conhecimento, e o conhecimento vai fazer com que a gente desenvolva o senso crítico, que é a capacidade de você criticar alguma coisa de forma construtiva, positiva, com embasamento. Então, assim, você quer discutir? Escuta, mas tome muito cuidado com as discussões. Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque aquilo que a gente fala volta contra nós. Vocês já tentaram controlar o pensamento de vocês? Aqui alguém já tentou? Já tentou, conseguiu? Não. Quando você tentou controlar, piorou ou melhorou? Piorou. É a história do carro atolando. Então, toda vez que você tenta controlar aquilo que não tem controle, você vai atolar. Você vai ficar pior. E aí você vai se sentir mal por não conseguir fazer. Sim? Aí você vai se sentindo pior porque você não consegue fazer e você acha que todo mundo consegue. Porque sempre, né, o nosso problema é maior do que o dos outros. Ou não? Por que o nosso problema é maior do que o dos outros? Gente que acha que é. Mas por quê? Porque a gente está sentindo. E você não tem como sentir o que o outro sente. Então a gente sempre vai achar que o nosso problema é maior do que o outro. Bem, quando a gente fala de terapia, existe a terapia cognitivo-comportamental. Para que ela serve? Eu não quero vender minha terapia não, porque eu estou praticamente abandonando a prática clínica. Então, eu não quero vender a minha ideia não. Mas é muito interessante para aquelas pessoas que estão passando por um processo, e lembrando que tem uma outra coisa importante. Sabe aquele ditado de estado, nada é fixo, nem nada é permanente? Vocês já escutaram isso? Vou explicar. Nada é fixo, nem permanente, a não ser a impermanência das coisas. Então, tudo pode mudar. A qualquer momento, por exemplo, às vezes você está bem agora, daqui a pouco você pode estar mal, daqui a pouco você pode estar bem de novo. Então, é oscilante, a nossa vida oscila, ou não? Sim, o tempo inteiro.
Se nada é fixo, nem nada é permanente, a única coisa permanente é a impermanência, então como é que eu me mantenho de pé numa sociedade onde nada é fixo? Nem nós somos. Nós não somos eternos. Foi a primeira coisa que, quando o Lauro chegou hoje, a gente falando a respeito da morte, que é uma das certezas absolutas que todos nós temos. E tratamos muito mal a respeito desse assunto, porque tememos a morte. Tememos a morte. E como é que a gente teme algo que é certo? É um temor meio que bobo, porque se ele é certo, então o que adianta eu temer aquilo que não, aquilo que eu temo um negócio que não tem como eu não temer, e que eu não tenho como fazer nada com relação àquilo, então eu tenho que viver com intensidade. Qual é o grande problema da sociedade? Um dos grandes problemas da sociedade. Nós vivemos numa sociedade onde tudo é muito rápido. Antigamente, eu lembro que uma vez eu escutei um filósofo brasileiro que ele disse assim, né, que a coisa mais interessante, isso não, aqui na nossa região, aí nós somos muito abençoados mesmo, não só por estarmos num local maravilhoso, mas porque a cultura ainda aqui ela não sofreu tanta alteração. Mas, por exemplo, um jantar, um almoço em família, né, numa grande cidade, ele é feito numa churrascaria. E, via de regra, num restaurante, e aqueles restaurantes que é self-service. Então, tudo no fast food, ou seja, rápido. Então, não tem mais aquela questão da família se reunir para preparar comida, onde sempre dá aqueles quipropézinhos, né? Sempre tem ali alguém engraçadinho, que faz uma brincadeira do parente, mas é engraçado, todo aquele negócio trazia para nós, né, um apaziguamento, e a gente tinha paciência de ficar lá esperando, aí acabava o gás, aí acontecia não sei o quê, e ninguém morria, e estava tudo certo. E na sociedade de hoje, a gente não tem paciência. Imagina, a faixa etária aqui, não sei, mais ou menos, mas tem pessoas aqui que nunca ouviram falar isso, mas vamos ajudar eles, Laura. Olha só, eu vou provar para vocês que nós estamos sendo totalmente manipulados pelas tecnologias. Eu não sou contra a tecnologia, eu sou a favor. Mas nós temos que tomar cuidado para ela não desgraçar a nossa vida. Na minha época não tinha telefone celular, na minha época de juventude. Eu me lembro que eu tinha uma namorada que morava na praia. E eu tinha telefone em casa, mas ela não tinha telefone na casa dela. Então, para falar com ela, eu tinha que ligar para o orelhão, tinha que marcar horário, etc., uma coisa assim. Ou, se não, escrever cartinha, mandar pelo correio. Talvez aqui nenhum de vocês aqui mais jovens não sabem nem o que é isso. Sabem o que é correio, porque a dona Amélia está aqui, então vocês conhecem o correio, mas vocês nunca mandaram uma cartinha, compraram um selinho, colaram, nunca fizeram. A Luciane está dando risada porque provavelmente já fez isso aí também. Então, está entregando, né, nosso número de RG ultrapassado. Mas tem um lado bom de tudo isso, porque a gente viveu uma fase legal. Imagina só que legal, hoje em dia, eu vou dar o exemplo e eu tenho que explicar, porque fica legal a gente mostrar, né, como nós somos tranquilos, como nós não somos ansiosos. Então, século 21, eu mando aqui uma mensagem para alguém no WhatsApp. Então, mandei a mensagem para a pessoa no WhatsApp. Eu sou uma pessoa que não tem ansiedade. Eu verifiquei que a pessoa visualizou. A pessoa não me respondeu. Eu vou mandar outra mensagem. Eu mando outra mensagem, porque ela visualizou, mas ela não respondeu. Aí mandei outra mensagem. E eu vi que a pessoa visualizou, ela está online, ela visualizou e não me respondeu. Então eu vou mandar a terceira mensagem, porque talvez ela não esteja enxergando. Então eu mando a terceira mensagem. Aí você tá ansioso. E aí, ela visualizou e não me respondeu. Aí eu pego e falo assim, não, peraí, eu vou mandar um áudio. Aí mando o áudio, porque ela visualizou, então ela vai ouvir. Mando o áudio para ela, falo assim, está acontecendo alguma coisa? Eu te mandei 3 mensagens, você visualizou, não me respondeu, está acontecendo alguma coisa com você? Eu fiz alguma coisa para você? E vem a consciência, né, te entregando, talvez. Mando. Ela visualizou, está online e não me respondeu. Aí eu pego e ligo. Ela não me atendeu e ela continua online. Aí eu pego e falo assim, não é possível. O que está acontecendo? Será que ela descobriu que eu falei mal dela para fulano e tal? Aí vem a nossa consciência apontando. E aí começa a entrar o desespero. Aí você não para de escrever. Aí a pessoa começa a escrever, você começa a ver que ela está digitando. Aí você começa,
Nossa, ela está digitando, então peraí, eu também vou digitar junto. Não, deixa ela digitar só. Não, eu vou digitar também aqui, porque quem sabe a gente mande ao mesmo tempo, porque eu falei besteira lá, deixa eu apagar. Não tem como apagar, que ela já visualizou. Então ferrou, eu morri de ansiedade e a pessoa está lá, nem sabe o que está acontecendo. Tá, beleza. Século 21. Preciso falar com essa mesma pessoa, década de 90. Escrevo uma carta. Não tenho telefone. Escrevo uma carta, ela não tem telefone. Escrevi a carta, fui lá, cheguei lá no correio na Dona Amélia, comprei o envelopinho, peguei lá, pus lá, não tinha Sedex naquela época, mandei na carta normal, carta convencional, 20 dias para chegar. 20 dias chegou lá na casa do José. O José, o carteiro levou lá na casa dele 20 dias, ele abriu, mas ele não leu naquele dia, porque naquele dia não chegou, já era tarde, no outro dia ele leu, aí ele decidiu escrever a resposta, escreveu a resposta, foi no correio, mandou 50 dias. 50 dias eu estava esperando a resposta, eu não tinha ansiedade, eu não morria de ansiedade. Por que eu não morria de ansiedade? Porque eu não tinha referência. Olha a velocidade do nosso cérebro, ela está sendo controlada por aqui, pela velocidade da informação. Então eu tento ser tão veloz quanto a velocidade da informação, só que eu não tenho a capacidade de ser tão veloz como a velocidade da informação. E aí o meu cérebro entra em pânico. O bug, a gente chama bug, é um bug. Então os bugados, né, que são esses cérebros nossos, é como se nós realmente estivéssemos sofrendo. E a ansiedade é um dos males do século, dos piores. A depressão, a ansiedade são os dois piores males do século, são doenças da alma. E quando a gente fala de alma, é porque nós estamos falando que são doenças, são estados de espírito, estado de espírito. E você tem como sair de uma crise de ansiedade? Tem. Como é que você sai de uma crise de ansiedade? Contornando. Então assim, mandei a mensagem para a pessoa não me respondeu, eu tenho que respeitar a pessoa. Eu tenho que ficar quieto, deixar meu celular quieto. Se eu ficar com meu celular na mão e vendo que a pessoa está vendo, está online, não está me respondendo, olha, eu estou agravando o meu problema. É uma coisa simples, parece simples, né, Laura? Mas isso em teoria, na prática não funciona. Na prática não funciona, por quê? Porque a gente quer o quê? Pagar para ver. E aí, que esse negócio de ansiedade aí não vira nada, isso aí não é nada, depressão também não é nada, não vira nada. Eu não tenho ansiedade não. Você acha que eu tenho ansiedade? Você está doido. E a ansiedade, ela vai tirando as nossas forças. Quando a gente percebe, a gente já não consegue mais fazer muitas coisas. Então, nós temos que vigiar. Quando eu falo aqui, tem um termo que fala nas religiões, que é orai e vigiai. Então nós temos que, sim, refletir sempre, tá? Por que eu estou me sentindo assim? Então, quando você procura uma terapia cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar com você o processo de desconstrução, vai querer entender por que você é tão ansioso. E muitas vezes, eu vou dizer só uma coisa e eu já vou fechar e vou passar a palavra para o pastor. Falei agora há pouco para o Lauro, eu tive um professor, o nome dele era Wilson Ribeiro. E esse professor, ele desenvolveu uma pseudociência. A gente chama pseudociência porque no Brasil aqui nós não temos nenhum prêmio Nobel. Você já sabia disso? Olha que coisa absurda. A gente não tem prêmio Nobel, a gente coloca lá jogadores, atletas, nada contra. Sou totalmente a favor, esporte é vida. Mas a gente não tem nenhum prêmio Nobel. Os nossos vizinhos aqui da América Latina, por exemplo, a Argentina, já que a nossa rivalidade com os nossos irmãos é grande, eles têm vários. E por que a gente não tem? Porque a ciência nunca foi levada em consideração no Brasil. A ciência não é, nunca foi, e na minha opinião, nunca vai ser colocada em primeiro lugar no nosso país. Porque é muito melhor você ter uma população sem conhecimento, porque uma população sem conhecimento ela pode ser manipulada. A nossa mente, eu falo assim, que a mente mata. A mente mata, o medo mata, mais do que qualquer coisa. E eu já dei várias vezes exemplos aqui para vocês, só para vocês pensarem. E eu vou novamente colocar uma formiguinha, como é que fala atrás da orelha? Não é formiga, uma pulga. Eu vou colocar um pulgueiro atrás da orelha de vocês. Olha só, nós tivemos uma pandemia, foi a primeira vez, né, Laura, na história do nosso país,
uma pandemia em grande escala, envolvendo todos os países simultaneamente. E no Brasil, e eu não estou querendo aqui fazer nenhum tipo de condenação, dizer que eu não acreditava em pandemia, muito pelo contrário, acredito, mas veja só, eu tive e tenho a grata oportunidade de fazer um trabalho com os moradores em situação de rua, morador de rua, tá? E eu me lembro que antes da pandemia também, posterior também, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, que vocês lembram aquilo que, só para vocês entenderem como funciona a nossa mente, como o negócio funciona direitinho, vocês vão conseguir pegar a visão que eu quero trazer. Na época da pandemia, qual era a primeira coisa que eles falavam? Distanciamento social. Então nós não podíamos nos aproximar de outras pessoas estranhas. 2, nós tínhamos que manter uma higiene acima da média. Passar álcool em gel, etc. Tal. Na minha casa era tanta manicação que eu achei que uma hora ia descolar, perdi até as minhas digitais, com essa questão do álcool em gel. Nós tínhamos que ter uma boa alimentação. Nós tínhamos que ter, o que mais? Então essa é me ajuda, vou lembrar, boa alimentação, nós tínhamos que ter a higiene, o afastamento social e manter a calma. Que era a coisa que eles menos falavam pra gente, porque cada hora era mais matérias e notícias. Beleza. Morador em situação de rua. Aqui nunca ninguém morou na rua, eu também nunca morei. Mas eu afirmo para vocês que, primeiro, não tem asepsia, não tem limpeza. Não tem. Eles tomam banho quando querem, quando dá, etc. Então a higiene deles é precária. 2, a alimentação deles é precária também. 3, eles não têm como se afastar socialmente. O gole deles, eles dividem entre eles, né? Eles fazem uso lá de uma substância, etc., não uma droga, eles usam um cachimbinho e esse cachimbinho é coletivo. Legal. Qual foi a porcentagem dos moradores em situação de rua que morreram com Covid-19? Muito baixa. Aí eu falei assim, então como? Eu me lembro que a segunda palestra que eu fui dar em Franca para eles, depois que voltamos, né, ao, entre aspas, normal, eu fui questioná-los a respeito disso, porque eles são muito mais... Eu falo assim, que a questão do diploma, do certificado, diploma e certificado não certificam o caráter das pessoas. E tem muitas pessoas que têm muito mais sabedoria na escola da vida e que não têm um certificado e um diploma do que qualquer pessoa. E eu me lembro que eles disseram assim, um deles, eu não lembro o nome dele, porque minha memória não é boa para nomes, mas ele disse assim, eu perguntei assim, mas pô, vocês não se cuidavam, porque vocês não se cuidam mesmo, e vocês estão aqui firmes e fortes, e quanta gente aí saudável, né, que tinha onde morar, que tinha o que comer, etc, morreu. Aí um deles lá, bem sagaz, assim, muito sagaz, eu já conhecia ele de antes da pandemia, ele disse assim, porque nós não estávamos nem aí, nós não tínhamos acesso às informações, cadê? Tinha que voltar esse álcool em gel aí pra gente tomar. Eles estavam tomando álcool em gel. Então, para você ver o quão preocupado que eles estavam com o vírus. A preocupação deles com o vírus era tão grande, que eles estavam preocupados em voltar a pandemia para poder receber o álcool em gel que eles estavam tomando. Porque eles tomam álcool de posto de gasolina, tá? Então, olha só, a mente deles não estava ocupada com coisa pior, mas não estava ocupada com a história da pandemia. Entendeu? Então, eles não estavam ansiosos com a pandemia, eles não estavam preocupados com a pandemia, para eles estava tudo indo. Eles não perderam os empregos porque eles não tinham empregos, eles não estavam ali, até melhorou porque eles estavam recebendo álcool em gel, de graça. Então o que eu quero dizer para vocês é que a nossa mente, ela tem poderes inimagináveis, Isso a gente não aprendeu na escola. A gente não aprendeu a controlar as nossas emoções, a contornar as nossas emoções. A inteligência emocional é trabalhada na escola? Não. E por quê? Porque se você tiver a capacidade de contornar suas emoções, você não vai se deixar ser levado pelas marés da vida. Ah, mas agora, depois de usar o termo velho, mas não... Velho é o diabo? Pode ser. Agora, nessa altura do campeonato, como que eu resolvo? Como é que eu mudo? Bem, você não tem que mudar, você só tem que repensar a tua vida.
e pensar assim, por que eu estou pensando no que eu estou pensando? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Porque tudo começa no pensamento. O pensamento se transforma em sentimento, que se transforma em ação, que se transforma em reação. Se eu começar a parar para pensar em tudo aquilo que eu penso, talvez eu vou começar a desconstruir as coisas. Então, não existe fórmula mágica. A única coisa que eu gostaria, porque o que acontece? Por exemplo, uma palestra, eu não consigo condensar todas as informações em uma só. E eu tento trazer exemplos que fica mais fácil de vocês. Talvez daqui uma semana, 2 semanas, vocês vão lembrar de um exemplo que eu dei para vocês meio absurdo. Mas esse é o objetivo, é de vocês lembrarem pelo menos uma parte. Porque se eu viesse aqui e desse uma aula só teórica, só teoria, só teoria, só teoria, vocês iam esquecer de tudo, né? Iam falar assim, onde que eu faço a cola? Né? Agora, quando tem os exemplos, esses exemplos esticando o elástico, que é realmente puxando vocês, isso serve porque vai ficar no subconsciente de vocês. A pergunta é, antes de eu passar a palavra para o pastor, ansiedade tem cura? A ansiedade, na minha opinião, ela não tem cura, porque todos nós temos ansiedade, é uma coisa natural. Quando baixa, nós temos que aprender a contornar. Então, nós temos que tratar. O tempo inteiro a gente tem que tratar a nossa vida, nós temos que tratar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos vão gerar os nossos sentimentos. A gente tem que aprender a libertar as pessoas. Por exemplo, mas olha, eu sou fruto de um relacionamento, meus pais não foram tão bons como eu gostaria que eles fossem. Porque tal coisa aconteceu na minha vida, não deveria ter acontecido. E aí tudo isso vai criando o quê? Aí nós vamos criando o quê? A idealização. O que é idealização? O que é idealização? Lembra do ideal? O ideal é o melhor dos mundos. E aí a gente cria, não cria? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse tido um pai assim? Se eu tivesse tido uma mãe assim? Se eu tivesse ganhado na Mega Sena no ano passado? Se eu tivesse não sei o quê? Se eu não tivesse casado com essa pessoa? Se eu não tivesse feito isso? A gente não fica com esse e se? Fica mesmo, de verdade. E esse e se ferra tudo, porque aí eu fico sempre pensando aonde? No passado. Depressão, sempre lembra disso aqui para ficar esse exemplo agora, e é o fim da minha parte. Depressão é excesso de passado. O que é excesso de passado? Eu estou sempre olhando para trás para aquilo que eu fiz, para aquilo que eu não fiz, para aquilo que eu deixei de fazer. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Eu sofro por antecipação. Eu começo a imaginar alguma coisa que nem aconteceu, mas eu estou já como se eu estivesse já prevendo o que vai acontecer. É como se eu tivesse incorporado o espírito da mãe Diná, prevendo coisas e coisas terríveis, porque a mãe Diná nunca prevê uma coisa boa, né? Nada contra ela, conheci a finada, já faleceu, a mãe Diná morava em Guarulhos, conheci ela, uma vez eu fui dar uma entrevista num canal de televisão em São Paulo, e ela estava lá, conheci, cumprimentei, achei ela fantástica, mas eu disse para ela, eu falei assim, mas a senhora nunca deu uma previsão boa. Ela falou assim, mas o que dá audiência é previsão ruim, é notícia ruim. Notícia ruim corre muito rápido, meu filho. E é fato. Os programas que mais audiência tem na televisão no mundo são os programas de violência. Por quê? Porque o ser humano, ele, não sei, eu estou chutando aqui, minha ideia, meu pensamento. Eu acho que o ser humano, ele tem a necessidade de ver alguém que esteja mais desgraçado do que ele, mais ferrado do que ele, para ele falar assim, nossa, tem alguém mais ferrado do que eu. É como se fosse uma coisa assim, meio que internamente, assim, nossa, tem alguém mais ferrado que eu. Porque a audiência que dá. Tinha um jornal, o Lauro talvez lembre, não sei se o Lauro morou em São Paulo, mas tinha um jornal de papel, em São Paulo, que chamava Notícias Populares. Olha, eu falo para você que quando você chegava perto da banca, que é banca de jornal, você já viu sangue, né, escorrendo no chão. Aquele sangue com coágulos, né, escorrendo no chão, que você até escorregava, porque o jornal era uma tristeza do começo ao fim. Da primeira página até a última página, corria sangue na sua mão, assim você ficava ensanguentado. E era o jornal que mais vendeu. Os jornais, todos esses jornais policiais sempre deram muita audiência, por isso que o da Pena faz sucesso, por isso que essa galera faz sucesso, porque vende. Então, por que a mãe Diná, né, ela só previa coisas ruins? Porque é o que dá audiência. Se ela prevesse coisas boas não dão audiência.
Quantas vezes a gente vê, o Brasil é um país maravilhoso, lindo, lindo, um dos países mais bonitos do mundo, de riquezas minerais, naturais, vegetais, etc. Lá fora do Brasil, porque a gente não valoriza aquilo que a gente tem, então lá fora eles também não valorizam aquilo que a gente tem. Então lá fora mostram para eles o quê? Só desgraça. Então eles veem o Brasil como sendo uma desgraça. O Brasil não é uma desgraça, mas a gente constrói essa desgraça porque a gente dá audiência para esse tipo de conteúdo. Tá? Então, nós temos que parar um pouquinho para repensar a nossa vida. Na próxima palestra, eu gostaria de dar sequência explicando para vocês o aspecto mais importante, que é a desconstrução de um trauma e como que a gente consegue desconstruir um trauma que causa em nós ansiedade. Tá? Então, assim, por isso que eu preciso firmar a parceria com vocês, de vocês aparecerem. Agora eu vou aparecerem para que a gente possa dar continuidade. Então, eu vou passar já para o pastor. E eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, né, por vocês estarem aqui numa noite não tão fria, porque essas noites passadas estiveram mais frias. Mas agradecer muito mesmo, agradecer ao Lions por ter cedido a nós aqui o espaço, o prédio. Então, realmente agradecemos muito a isso e informamos que todas as quintas-feiras, a partir das 17h30, nós estamos na Rádio Magia FM, com o programa Estreitando Laços. E esse programa trata também da saúde mental e da saúde espiritual, que, no nosso entendimento, são dois pontos importantes de equilíbrio. E é isso, pessoal. Eu vou passar para o pastor. Aí não vou tentar não te interromper, tá, pastor? Porque eu falo mais que o homem da cobra, mas então agora eu vou ficar quietinho, né? Vou descansar. Eu vou deixar o pastor falando a respeito da ansiedade. A gente falou esses dias na rádio a respeito do tema. Não aprofundamos muito, mas falamos algumas coisas. E aqui o pastor ele está como teólogo, né, que é o estudioso da palavra de Deus. E ele vai trazer para vocês alguns pontos que eu considero importantes. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Peço desculpas pelos excessos, pelas brincadeiras, porque se eu também não fizer vai ficar uma coisa muito monótona e todo mundo vai dormir, né? Na escola é impressionante como os alunos gostam de dormir, né? Aqui nem tanto, né? Então, acordado, você está acordada, a Sofia está acordada, então começar a dar aula à noite para eles, trazer para cá, que eles não dormem, que coisa fantástica, né, pastor? Muito obrigado, pessoal. Vou passar para o pastor. Pessoal, boa noite a todos. Como muito foi explicado aqui pelo nosso Eduardo, a questão da ansiedade, ele trouxe aqui no aspecto que é a área que ele atua, né? A área psicológica, na área médica, e a gente aqui vai mostrar aqui no sentido não religioso, né? Até como até falamos aqui, existe uma diferença muito grande entre religiosidade e espiritualidade. Nós tratamos isso numa quinta-feira na rádio, mas no aspecto espiritual, porque como já foi falado aqui, todos nós somos ansiosos, e a ansiedade, sim, todos nós temos, mas como já foi explicado, existem os excessos. E eu quase nesses 10 anos que eu mexo com pessoas, né, a gente pastoreava em Franca, uma igreja, agora estamos aqui, já completamos 1 ano e 6 meses agora, no começo desse mês, nós estamos aqui no Estreito. Então a gente lida com pessoas, lidamos com adolescentes, lidamos com crianças, tá? Hoje também a ansiedade também afeta até nas crianças, algo que anos atrás não era tão perceptível, mas hoje é bem perceptível. Lidamos também com casais, enfim, lidamos com pessoas. Então a gente sabe que é um mal que tem assolado. Claro que a ansiedade ela sempre existiu na humanidade, ela sempre existiu, desde os primórdios da história, essa questão comportamental existiu. Agora, claro que devido à era pós-modernidade, a era tecnológica, a era do artificialismo, isso cresceu, explodiu os casos. E como já falei, isso afeta tanto a criança até o adulto, o mais idoso, a mais idosa. Porque eu disse aqui que isso sempre afetou a humanidade, porque certa feita Cristo disse que, ele até formula isso numa pergunta, o que andeis ansiosos referente à sua vida? O que vocês estão pensando na questão de comer, de beber e de vestir?
Então tem um texto que ele mesmo fala sobre isso. Está lá em Mateus 6, verso 25, nas Escrituras. Não andeis ansiosos. Então, naquela época existia isso. E no discurso, né, ele mostra as 3 necessidades do ser humano: a questão da comida, da bebida e da questão da vestimenta, na questão da preocupação do que vai acontecer também. Eu enfrentei muitos aconselhamentos que eu lidei com pessoas, de pessoas terem a questão do excesso de preocupação do que vai acontecer amanhã, ou daqui 10 anos. Eu lembro de um rapaz que ele me procurou pedir algum conselho, uma orientação, e falou assim: olha, eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 20 anos. Bom emprego ele tinha, uma boa família, mas ele tinha essa preocupação excessiva. O que poderia acontecer com ele daqui 20 anos, olha para vocês verem. E isso provocava ele algum descontrole emocional, uma ansiedade descontrolada, e isso causava a ele a falta de sono. Ele não dormia, ele passava a noite em claro devido a essa preocupação do que ia acontecer daqui 20 anos. Então, a ansiedade, todos nós temos, mas há casos que pode gerar alguma síndrome, né? Como o Eduardo falou, mas só para a gente reforçar aqui, a ansiedade representa estado de aflição, inquietação, ela representa angústia, ela representa também um desejo ardente por algo que a pessoa almeja. Ela pode também representar algo que a pessoa está esperando, e até o Eduardo usou o exemplo do celular, né? Manda a mensagem, a pessoa quer receber a resposta não vem, e aí isso pode gerar um transtorno, pode gerar um desequilíbrio emocional. E então, quando ela fica descontrolada, é a questão que foi tratada aqui, é a questão da falta de equilíbrio. E esse equilíbrio, ele não é uma questão externa, esse equilíbrio é uma questão interna. Eu lembro que um dos programas da rádio que nós fizemos lá, teve um dia que nós tratamos sobre os tormentos internos, sobre as questões, até usamos a palavra inferno, não no sentido teológico, né, Eduardo, mas usamos a palavra inferno no sentido prático e figurativo. Então, quando você não tem esse equilíbrio interno, gera as tormentas internas. Então, a pessoa extremamente ansiosa, ela provoca essas tempestades internas, elas provocam esses tormentos internos. Quando você tem um equilíbrio e não o controle, que é uma diferença muito grande de você ter o controle, de você se equilibrar, ou quando você tem um equilíbrio, você consegue superar as questões do dia a dia, as dificuldades que vêm, que pode gerar esses transtornos. E eu tenho aqui alguma coisa que eu quero passar para vocês, dentro da espiritualidade, porque existe um outro texto que fala sobre a seguinte expressão. Até o apóstolo Pedro fala que devemos lançar sobre Cristo, ou sobre Ele, como diz lá o texto, mas o Ele lá representa a pessoa de Cristo, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quer dizer, lançando sobre Ele, ou seja, jogar sobre Ele, lançar sobre Ele. E a questão que fica no ar, como que eu devo lançar sobre Ele? De que maneira eu tenho que lançar sobre Ele? Independente da crença religiosa, porque todas chegam no ponto máximo que é Deus, como que devemos lançar sobre Ele? Isso uso na nossa pedagogia espiritual, quando a gente vai lidar com pessoas dessa forma, e aí eu sempre oriento dessa forma, até já palestrei sobre isso, esse assunto que eu vou tratar aqui. Então, existem passos. Então, eu costumo dizer que são 3 verbos. A ansiedade você consegue não vencê-la, porque já foi falado aqui que ela não tem cura, mas você consegue controlar, equilibrar e vencê-la dentro desses 3 verbos.
Primeiro verbo, confiar. O Salmo 40, que é um salmo muito popular, verso ele fala: esperei com paciência, né? Ou confiadamente, porque quando você confia em alguém, o que é confiança? É você saber que aquela pessoa, ela é uma pessoa que você pode depositar sua confiança, você pode se abrir, que é algo muito difícil hoje, né? Encontrar pessoas de confiança. E às vezes, aparentemente, a gente até encontra pessoas de confiança, mas depois você vê que a pessoa não é de confiança, fala de experiência própria, porque também sou humano, né? Passei por muitas situações, e acredito eu também que vocês também passaram por situações. Então, mas a confiança é quando você confia em alguém e você conta as suas vitórias, você desabafa, é aquela amiga, aquele amigo, né, mais chegado, que você pode se abrir, você pode desabafar, você pode fazer, né, ali o seu desabafo, porque você tem confiança naquela pessoa, porque aquela pessoa é próxima, aquela pessoa não vai pegar a sua conversa, não vai passar para outra, não vai jogar o seu nome, né, numa situação desconfortável. Então, o que é confiar? É exatamente isso. Então, o primeiro passo de você vencer a ansiedade é você confiar em Deus. Por quê? Porque a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Existem situações que são permitidas. E a pessoa que tem a ansiedade, ou um transtorno de ansiedade, não é uma questão que tem, estou com falta de fé. Como a depressão também provoca isso. Eu até eu estava um dia conversando com o Eduardo sobre esse assunto, depressão, ansiedade, que é um tabu que às vezes existe na esfera, até na esfera religiosa, porque as pessoas associam ansiedade e depressão ao mal, ao inimigo, essas coisas todas. E não é bem isso. Há casos e casos, cada caso é um caso. Há casos que são de origens patológicas, de origens de traumas, que foi falado aqui. Então, o que acontece? A questão de você confiar em Deus, por mais que você esteja num transtorno de ansiedade, isso não significa que você tem falta de fé. E essa fé, ela começa interna. Então, por isso que eu falei aqui no começo da minha fala, que a questão, o que está em xeque, é o nosso interior, porque o nosso interior, ele conecta-se com o exterior e também se conecta com o maior. Então, se o seu interior está bem, automaticamente o seu exterior também vai bem, por mais que venham as dificuldades da vida, problemas financeiros, doenças, situações que levam constrangimento, enfim, mas isso não vai abalar de uma forma drástica o seu interior, porque você está ali na confiança. Então, confiar é o primeiro verbo, confiar, porque, lançando sobre ele. Então, como é que eu vou lançar sobre ele? Confiando nele, acreditando que ele está perceptível e vendo a situação que nós estamos enfrentando. Eu tenho um menino, que é o Elias, que estuda na escola, e alguns aqui até conhecem ele é autista, né, de grau leve, mas ele tem um grau leve de autismo, e aparentemente ele é muito quieto, mas ele é muito ansioso. Ainda mais quando tem prova na escola, a gente percebe pelos traços, né, porque o autista tem uns traços diferenciados, a gente percebe que ele fica inquieto, ele faz uns gestos diferenciados. E aí um dia eu lembro que nós já estava aqui já, e ele falou que tinha uma prova para fazer, agora não lembro que matéria que era. E aí ele falou assim, eu tenho prova para fazer. Eu falei, prova de quê? Eu não lembro agora a matéria. Ele falou assim, você estudou? Sim, estudei. Mas estudou mesmo? Estudei. Então por que você está preocupado? Eu não tenho certeza se eu estudei certo. Coisa de autista. Aí eu falei, não, você leu o livro certinho? Me mostra aí. Aí ele mostrou lá. Aí eu falei assim, então agora fique em paz. Aí você quebrou para mim? Ele falou assim, não, eu vou orar. Eu falei, então ora. Né?
ele tinha 15 anos nessa época, eu vou orar. Então ora. E aí ele entrou no quarto dele lá, fechou a porta. Quando ele retornou estável. Porque quando ele fica ansioso, ele começa a fazer assim com as mãos. Né? Uns traços que tem do autismo. Né? Ele voltou. Aí eu falei assim, Elias, o que você fez? Eu orei. E agora? Não, agora estou bem. Quer dizer, ele confiou. Fez a prova. Não atingiu a margem do 10, mas atingiu a margem do 7. Então já foi bom. Já é uma vitória, né, para ele, né? Chegou tudo alegre depois e tal. Enfim. Então o que a gente entende? Que o ato de você confiar em Deus é um ato de você ter fé. E a fé, não no sentido religioso, a fé, você já nasce com ela. É uma fagulha que está em nós. Você já nasce com essa fé. Conforme você vai crescendo, essa fé começa a ser desenvolvida. Então, o ato de você confiar é o ato de você acreditar. É de você acreditar. E às vezes o acreditar é você acreditar em algo que você não vê fisicamente, que você não consegue apalpar fisicamente, que você não consegue visualizar com os seus olhos físicos, mas é algo que você crê que vai acontecer. Essa é a fé. Então, primeiro ponto, confiar. Segundo ponto, se eu confio, eu me entrego. Vamos voltar aqui na questão do exemplo que eu usei aqui. Se eu tenho uma confiança com o Eduardo, eu sei que ele é uma pessoa de confiança, eu posso me abrir com ele. Então, primeiro ponto, eu estou confiando nele, eu estou me abrindo com ele, vou contar os meus problemas, minhas amarguras, né? Talvez pedindo até um conselho, uma orientação. Então, se eu confio, isso quer dizer que eu estou me entregando. A minha relação de amizade é o ato de você se entregar. Quem confia, entrega. Então, no sentido espiritual, se você confia no Ser Supremo, porque o ato de entregar fala de dependência. Você depende. Então, a ansiedade nos mostra, o transtorno, os graus de ansiedade, mostra em nós, nos seres humanos, que não no sentido que você não tem capacidade de não sair daquela situação. Não, a ansiedade demonstra que você depende de alguém. E essa dependência pode ser sim na esfera horizontal, de uma pessoa estar perto, porque até falamos aqui da pandemia, né? Que todos nós, de uma forma forçada, ficamos isolados de parentes, de amigos, e ficamos enclausurados, né, dentro de casa, e aí o único meio de comunicação era o WhatsApp, não tinha aquele negócio de abraço, porque não podia, tal. E então, no sentido espiritual, quando você fala de dependência, é você chegar mais perto, porque você depende daquela pessoa. Imagina aí, gente, um cego, ele precisa atravessar uma rua ou uma avenida, e talvez ele não tenha tanta habilidade. Tem cegos que têm a audição muito aguçada, né? Ele consegue escutar o carro, o barulho, ele consegue até, de uma certa forma, lidar sozinho, mas a maioria dos cegos não. Dos surdos, perdão, né? O surdo cego. E ele quer atravessar a avenida, só que ele não consegue enxergar. O que acontece? Ele vai depender de alguém. E esse alguém vai pegar ele e vai ajudar ele a atravessar a rua ou a avenida, porque ele tem uma dependência. Então, a mesma coisa nós. Nós somos dependentes. Somos dependentes uns dos outros e somos dependentes do Criador. Então, veja que a questão da entrega, além de ser uma dependência, tem que ser total, sem reserva. Sem reserva. Crer que Ele pode fazer algo sobre nós. Um dia alguém me perguntou assim, o senhor é ansioso? Resposta, sou. Eu acho que todos aqueles que mexem com pessoas, até brinco com o Eduardo, olha, eu não tenho formação de psicólogo, né? Não tenho diploma, mas eu sou psicólogo na prática, porque a gente lida com pessoas, a gente ouve problemas, e às vezes são problemas que ao nosso ver parece que é tão pequenininho, mas para a pessoa parece que é o tamanho desse local aqui, e a gente tem uma palavra
né, orientadora. Já aconteceu o caso de pessoas que estavam extremamente ansiosas e procurou, ou eu fui na casa dela e ela sentei com a pessoa falou, e eu só lá, tá, nossa, e tal, eu não falei nenhuma frase, 2 horas, 3 horas, a pessoa falando, contando os problemas dela, eu estou assim, eu estou assado, isso está acontecendo assim, a minha casa está assim, minha família está assim, meu filho está assim, meu marido está assim, e eu não falei nenhuma palavra, e quando ela acabou de falar, você acabou para mim assim, obrigado pelos conselhos. Aí eu pergunto para você, mas que conselho eu tive para ela? Nenhum. Eu emprestei o ouvido. Porque a pessoa precisava o quê? Desabafar. E como ela aparentemente, talvez até tinha, mas aparentemente não tinha alguém para poder confiar e se entregar, ela procurou a liderança espiritual para poder contar os seus problemas e aquilo que afligia ela, aquilo que estava mexendo com o emocional dela. Então, quer dizer, a entrega, ela é importante, porque a entrega demonstra o quê? Que você está na dependência. E o terceiro verbo é descansar. Descansar é uma palavra que hoje é difícil, né? Ainda mais nessa correria nossa, né? A vida corriqueira, né? Nós estamos, como o Eduardo disse aqui, estamos vivendo uma sociedade que é fast food. Você tem que fazer já para ontem, nem é para hoje. Tudo tem que ser rápido, tem que ser já. E isso também afeta também o comportamento do ser humano, porque tudo tem que ser rápido, não tem como esperar, não tem como aguardar, o negócio tem que funcionar, o patrão está em cima, a empresa está em cima, a cobrança é grande e tal, e aí a gente às vezes na correria, a gente não consegue tirar um momento para descansar, mas esse descansar aqui é no sentido espiritual, porque descansar significa livrar da fadiga, livrar da aflição, tranquilizar. Ou seja, o ato de você descansar no Criador representa livrar da fadiga, livrar das aflições e tranquilizar. Aflição, que foi algo que eu citei aqui, é uma situação que você enfrenta, que você se sente afligido ou afligida. E interessante que essa palavra, na terminologia teológica, por mais que ela esteja no singular, a aflição, né, a palavra no singular, só que na terminologia teológica, ela representa um conjunto de problemas. Não é um problema, é um conjunto de problemas. Então, quando fala assim, eu estou em aflição, não é um problema. É um conjunto, são vários problemas que às vezes o indivíduo está enfrentando. E aí tem um texto que fala assim, muitas são as aflições. Então, se a aflição é um conjunto de problemas, imagina aflições. Multiplica aí. É muito problema. É muitas situações que às vezes venham contra nós. Só que aí o texto ele prossegue dizendo, mas o Senhor os livra de tudo. Às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida, a vocês que estão aqui nessa noite aqui nos ouvindo, que às vezes a gente pensa que vem para nos destruir, mas tem coisas que vêm na nossa vida que vêm para a gente amadurecer, porque são provas e são testes, e esses testes você só passa se você ser aprovado, igual a escola. Se você tem uma prova, você faz a prova, se você for reprovado, você vai ter que fazer a reprova. Porque enquanto você não passar, você não passa para outra matéria, você não consegue evoluir na área educacional. Então, no sentido da vida, no sentido espiritual, é a mesma coisa. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente se sente afligido, e a gente tem aquela preocupação, inquietação, aflição, mas vem para que nós possamos o quê? Crescer um pouco mais, adquirir mais maturidade. Porque ninguém chega no topo, ou ninguém chega no alvo que ele quer chegar, se não passar pelos degraus do sofrimento. E os degraus do sofrimento, às vezes, são terríveis, mas às vezes nos ensina o amadurecimento. Então veja que tudo isso
invoca a questão de uma aflição e, principalmente, ficar o quê? Tranquilo. Tranquilo. Se tranquilizar. Porque a questão de você tranquilizar, você vai ter a percepção, você vai raciocinar aquilo que você está enfrentando e você vai arranjar uma solução para poder ir para frente e não desesperar. Como usou o exemplo aqui do carro atolado, né? Aí você quer acelerar, e você quer, não, eu tenho que sair, eu preciso sair, e quanto mais você acelera, mais você atola. Então isso é algo que todos nós passamos. Então, repetindo, a ansiedade, como já foi falado aqui, todos nós somos ansiosos. Mas quando ela fica descontrolada, ela afeta a nossa saúde física. Não é só a área mental. Eu conheço um pastor, amigo meu, hoje está em Morro Agudo. Graças a Deus hoje ele está bem. Ele já é um pouco obeso. Ele já é obeso já de natureza. E aí, um dia ele me procurou e falou assim, pastor Rogério, eu preciso de uma orientação. E eu falei assim, então, tudo bem. Olha, eu estou extremamente com ansiedade. E aí eu falei, por quê? Preocupação com os fiéis, preocupação com casa, preocupação, enfim. E aí sabe o que ele fazia? Ele se contava tudo na comida. Se ele já comia bem, comia o triplo. E aí ele pesava 95 quilos, 100 quilos e pulou para 170 quilos. Aí eu falei para rapaz, você precisa, né? Primeiro ponto, se tranquilizar. Segundo ponto, marinar um pouquinho né? Na comida. Final da história. O caso dele foi tão sério que o excesso de peso começou a dar começo de trombose na perna dele. Uma coisa terrível aconteceu com ele. Ele conta até rindo depois, que depois ele entra em contato comigo dizendo assim, olha, precisou te juntar 4 bombeiros para me tirar da cama, colocar dentro da máquina e levar dentro do SAMU. Porque imagina você tirar uma pessoa de 170 quilos, né? Com a perna travada, e a perna começou a ficar escura embaixo. Aí o médico falou assim, olha, você precisa entrar numa dieta radical, porque senão isso pode trazer sérios riscos. Hoje, graças a Deus, ele conseguiu lidar com isso. Por quê? Porque uma das orientações que eu dei para ele foi assim, aqui, ó, rapaz, confia, entrega e descansa. Porque você ficar preocupado demais não vai solucionar o problema. E hoje, graças a Deus, ele já está com seus 85 quilos mais ou menos, perdeu bastante peso. Havia até a possibilidade de fazer uma cirurgia bariátrica, mas foi descartado, porque ele conseguiu, né, perder peso. Ele remodelou a sua alimentação. Hoje a alimentação dele é outra e ele conseguiu equilibrar a situação. Então, o que a gente precisa? Revitalizar. Não pensar, como diz o texto, no dia da manhã. Claro que a gente tem que projetar. Mas às vezes a pessoa fala assim, nossa, amanhã eu tenho isso que fazer. Eu tenho que pagar a conta. E o negócio vai vencer. E tal. E aí você já, como já foi falado aqui, já acorda já com o pensamento já acelerado. Às vezes tem noites que você nem dorme, porque você começa a pensar já hoje, na questão de amanhã você não consegue nem dormir, perde o sono, levanta, e toma água, e vira para lá, e vira para cá, e nada, o sono não vem, porque tem os ciclos dos sonos, né? Já é um assunto bem interessante. E o sono vai embora e você acorda outro dia, você não dorme direito, a cabeça pesada, né? O raciocínio não está legal, e aí tem as coisas para fazer, e aí vai virando aquela bola de neve, e você vai se embaraçando naquela bola de neve. Então, confia, entrega e descansa. Se você confia, você entrega. Se você confia, entrega e você descansa. E aí o que acontece? Vai curar? Não vai curar. Mas pode ter certeza que a qualidade de vida espiritual e mental vai melhorar muito. Certo, pessoal? Essa é a minha fala, né? Eu não falo tanto como o Eduardo. Pastor, eu posso só fazer um
cabendo Sim. o que você disse agora, Sim. porque ele falou uma coisa importante. A idade vai chegando, os nossos músculos, tendões, eles vão gripando. Eu fiquei de falar isso, mas acho que eu não falei. A questão da nossa presença no presente. O único tempo que existe é o tempo presente. O passado não existe mais, ele existiu. Bom ou ruim, ele ficou para trás. O futuro, ele é incerto, totalmente. Você tem como garantir que daqui a um ano você vai estar aqui, por exemplo? Se você garantir, você está garantindo, né? Tá que nem aquela coisa lá do a garantia sou eu. Lembra? Um personagem que falava que a garantia era ele mesmo do produto, né? Então, quer dizer, não é garantia. O único tempo existente é o tempo presente. E o presente é o maior presente que Deus deu para nós. Então, se nós conseguirmos viver o presente no presente de forma totalmente consciente, ou seja, o que é viver no presente de forma presente? É você não deixar com que as coisas do passado te atormentem e não deixar que as preocupações do futuro, que é incerto, né? Então não é falar assim, então eu vou viver sem pensar no amanhã. Não, eu tenho que pensar no amanhã, mas eu tenho que pensar no amanhã aquilo que eu posso pensar. E não pensar assim, mas amanhã eu posso ficar doente, não, porque amanhã pode acontecer tal coisa, porque amanhã pode acontecer aquilo. Quer dizer, você está fazendo previsões. Então, se você não trabalha com previsões, não faça isso. Viva o presente no presente. Viva o presente, que chama-se presente porque é o maior presente que Deus nos dá. Uma dádiva. Que é uma dádiva, a vida. E a vida é vivida no presente. Passado não É história. É história, ficou para trás. Quem vive de passado é peça de museu. E no futuro, se eu ficar pensando no futuro, eu não construo. Eu só construo um futuro diferente se eu viver no meu presente. Se eu não viver no meu presente com intensidade, com responsabilidade, eu não construo um futuro diferente. Eu vou repetir os mesmos erros do passado ou vou piorar, que normalmente eu pioro. Para fechar, vou dar uma dica que vocês são bonzinhos. Vocês se comportaram, né? Não fizeram bagunça. Então, normalmente eu faço isso com os alunos, né? Na escola. Presente, é um bônus. Toda vez que a gente se machuca, vocês estão vendo meu dedo, é que eu tenho mania de colocar fita isolante em vez de colocar band-aid, porque band-aid sai muito fácil. Toda vez que a gente se machuca, qual que é a primeira atitude? Você se cortou, você vai com a mão, né? Você já percebeu que a gente vai com a mão e a nossa mão tem um poder de cura? Isso é muito interessante. Mão de mãe, ainda mais ainda, porque a mãe, quando vai assim na criança, ela já vai com a mão, passa, parece que a dor passa. Isso é inconsciente, mas no reino animal tem explicação. E para nós também. Vocês já viram que a pessoa, quando está muito preocupada, ela fica assim, nas fotos, nas coisas. A gente mesmo, às vezes a gente está preocupado, parece que a gente fica assim com a mão, a gente coloca a mão na cabeça. Já percebeu? Inconsciente. Existe um ponto aqui, eu não vou lembrar da medicina chinesa, é aqui, no meio da testa, entre as duas sobrancelhas. Se você pressionar esse ponto aqui, cuidado para não, né? Porque às vezes a gente está tão ansioso que pressionar muito é capaz de prejudicar. Não, brincadeira que a caixa craniana é dura. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar esse ponto e fazer assim, rodar ele e respirar lentamente. Aprender a respirar. A gente não aprendeu a respirar. A gente respira de forma errada. No YouTube, vocês pesquisam aí formas de respiração. Eu não vou explicar, porque senão vai muito tempo aqui, mas tem várias técnicas para nós aprendermos a respirar direito. Aprender a respirar direito. Uma das coisas que fez com que eu me curasse de muitas coisas, principalmente um problema que eu tive, um problema sério, foi aprender a respirar. E você sabe onde eu aprendi a respirar? No estreito. E sabe como eu aprendi a respirar? Caminhando. E caminhando muito. 12 km por dia foi o meu máximo. E eu aprendi a respirar. Respirando e porque eu queria sobreviver. O nosso ar, o ar que nós respiramos, que entra dentro do nosso organismo, das nossas células, na verdade, ele serve para nutrir e para nos dar vida. O sopro divino, né, pastor? Então, vem daí. Toda vez que a gente está descompensado, a nossa respiração está descontrolada. Toda vez que a nossa respiração está descontrolada, a gente está indo para o buraco. Bem, pessoal, Só uma última frase. Pode falar. E aí a gente encerra. Isso.
quando a gente fica preso no passado, agora, ainda mais com lembranças negativas, o ato de você ficar preso no passado, nos pensamentos, impossibilita de você avançar para o futuro. Você fica preso. Porque você fica Tudo se preso. repete. Tudo se repete. A prova. Então, a questão não é você pode pensar no passado, sim, desde que sejam coisas boas, que te impulsiona você a caminhar para frente. Quando você fica preso por situações negativas, você não progride, você não avança, você não vai, você não chega. Então, não olha para o passado nas questões negativas, tá? Porque isso vai fazer que você fique preso lá. Mas olha para o presente, viva o presente para avançar para o futuro. E construir um futuro diferente. Me permite fazer uma pergunta para o pastor? Lógico, as perguntas estão abertas. Todo esse assunto é interessante o seguinte: como é que sobrevive uma pessoa que ele atende 10, 12 pessoas, 10 pessoas por dia com problema grave, mais grave, menos grave? Você tem que engolir tudo isso e resolver o problema dele. Entendeu? Sim. Então, quer dizer, se você não tiver uma proteção divina, né? Sim. E uma técnica de controlar isso, você sabe, tem noite que eu não durmo. Como é que o senhor chama? Laura. Lá, sim, porque é aquela questão, às vezes a gente resolve, no caso, o meu caso, né, no sentido religioso e espiritual, a gente resolve os problemas dos outros e a gente também tem os nossos problemas. Casa de ferreiro é feito de pau. Então, assim, às vezes as pessoas falam, o pastor, o padre não tem problema. Não, tem problema, porque é ser humano. A gente tem família, a gente tem conta para pagar, a gente tem os desafios que todos os seres humanos enfrentam. Então, vou falar para o senhor por mim. Como é que eu consigo separar os problemas dos fiéis com os meus problemas? Primeiro, oração. É você estar sempre em comunhão com Deus, orando. Segundo, disciplina mental. Você não pegar aquele problema daquela pessoa, por mais que você sente a dor, porque tem situações que você se coloca no lugar da pessoa. Poxa, meu Deus, se eu tivesse lugar dessa pessoa, né? Mas você não pode deixar que aquilo lá venha fazer parte do seu convívio. Porque quando você pega um problema da pessoa e coloca fazendo parte do seu convívio, aí fica doente a pessoa e fica você também. Como o senhor mesmo disse, são vários problemas. E há problemas, há daqueles mais insignificantes que eu citei aqui, às vezes para a gente, o que a pessoa está passando é uma coisa tão assim, e você, né? Poxa, mas para ela é uma tempestade. E às vezes tem coisas que são graves. Gravíssimas. Né? Gravíssimas, né? E às vezes são coisas até sigilosas. Tem coisas que eu até costumo dizer na igreja, tem coisas que eu vou levar para a sepultura que nem minha esposa sabe. Porque são coisas sigilosas, são coisas que você não pode abrir para as pessoas. Então você tem que ter esse equilíbrio, você diferenciar o problema das pessoas com os seus problemas. Então a primeira base é a base da oração. Você ter comunhão com Deus para que Deus tenha te dar o quê? Discernimento, sabedoria para você lidar os casos. E não pegar aquele caso que acontece lá com a família ou algum problema na comunidade religiosa e trazer dentro da sua casa. Porque aí, como eu já disse, aí fica doente as pessoas ou a pessoa e você também. Então, é comunhão com Deus. Mas tem uma coisa importante, né? Deus só nos dá aquilo que podemos carregar. Exatamente. Então, nem o acaso é fruto do acaso. Exatamente. Se aquela pessoa te procurou, querendo você ou não querendo, faz parte da sua jornada. Sim. E aí você vai ter que aprender a quê? Eu assim, nos 20 anos de experiência, eu aprendi assim, eu não posso estar mal, senão eu não consigo ajudar os outros. Então eu tenho que estar bem, por mais que o problema da pessoa seja grave, o que eu vou fazer por ela é tudo que eu posso dentro do meu conhecimento, e aquilo que foge do meu conhecimento eu vou orar pela vida dela. E assim, ao longo dos 20 anos, eu falo que hoje eu estou um pouco cansado para a prática por causa da questão de estudos, etc. Então assim, no consultório chegou no momento para mim que está me cansando muito, até pelas horas de trabalho e outras coisas mais, mestrado e tal. Mas eu aprendi sofrendo, na verdade, porque na teoria ninguém fala isso para você, né? Na época da faculdade ninguém fala para você que você vai conseguir deixar os problemas assim, na hora que você sai do escritório, do consultório, você fecha a porta, os problemas ficam ali. Não, os problemas vão vir com você e você vai ter que aprender e desenvolver uma técnica, né, de não deixar com que o problema do outro se torne seu, porque se tornar seu, você não vai conseguir ajudar mais ninguém e você vai prejudicar você mesmo e a sua família, que são as pessoas que estão próximas a você. Tem problema que te acompanha, né? Depende do mundo, não é que é problema, é o mundo que
filosofia, e você traz ele com você, velho. Tem outro que você não dorme. Ela acompanha, sabe? Vira malaria pra Principalmente a cá. indignação, né? Quando a gente vê certas coisas. E são coisas que você sabe que é uma injustiça, Sim. que tem que ser consertada, aí você, puta, tinha que fazer isso, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Você trabalha com prazo, né? Sim. Todos os processos que você pega, quando tinha mais 5 dias, 10 dias, então você tem que atender os problemas e resolver. Entendeu? Então é isso que eu estou dizendo. Então, E às vezes a gente. Na justiça brasileira, normalmente você tem que fazer um milagre, né? O operador de direito é o operador de milagres, né? então, é que eu estou dizendo, se não tiver fé e um autocontrole, Não vai. Isso. E assim, aí entra outro fator também assim, primordial. É a questão da pessoa ser escolhida para aquela função. sim, Né? É o que o Eduardo falou aqui. Você não vai enfrentar algo a qual você não tem condições de suportar. Então, no caso, o líder espiritual, ele já tem uma vocação divina. Ele já é vocacionado. Claro que essa vocação ele vai desenvolver na prática. Né? Hoje eu estou com 40 anos. Eu comecei lá atrás com 17 anos. E com o tempo você vai praticando. E, claro, é algo que vai na medida que você vai se envolvendo. Então, a questão é que às vezes a gente também tem que tomar cuidado também, que às vezes a gente não consegue solucionar os problemas de todos. Isso é um mal. Isso não é só no sentido espiritual, em todos os aspectos. Seja espiritual, seja até no sentido profissional. Às vezes você não tem a condição de solucionar todos os problemas. Você ouve, você dá orientação, você torce, você ora, nós tomara que aquilo lá se resolve, e às vezes não resolve. Aí você não pode levar um sentimento de culpa. Poxa, por que não foi resolvido? Será que o culpado foi eu? Não. Se você fez a sua parte, certo? Então, às vezes, e tem problemas que não são solucionados na hora. Às vezes leva um tempo, depois você fica sabendo. Poxa, a situação, a pessoa conseguiu sair porque foi resolvido o problema dela. Tem tudo, há uma série de situações em jogo. Mas a questão é que a gente não pode colocar na cabeça, eu não consegui resolver o problema, e agora? mas lá você tem que resolver. Aí já é uma esfera física, né? Tem que resolver. Ou resolve ou resolve. Resolve. Tem gente que fala assim, bom, eu vou ajudar aqui, não tem jeito. Tem que fazer acontecer. E aí, pessoal, alguma pergunta? Como é que é? Falem agora, o cálice para sempre. Sofia, prova do quê? De História e Geografia amanhã? Boa prova para você. Também, Maria Luísa também, provas. Puxa vida, que coisa boa, hein? Queria eu estar na posição de vocês. Quem dera, pudera. Bem, agradecer a presença de vocês todos, né? Agradecer novamente aí ao Lions pela oportunidade. Esperamos, né, tanto eu quanto o pastor, que a gente consiga dar continuidade. Isso aqui é um trabalho voluntário, tanto meu quanto dele. Ele não está aqui como representante da igreja a qual ele faz parte. Eu não estou aqui vendendo terapia, já disse que não estou clinicando, então que fique muito claro. O objetivo nosso é compartilhar as nossas vivências, as nossas experiências com vocês, para tentar auxiliá-los, porque assim, a vida é um caminho só de ida sem volta e de nada adianta a revolta. E a gente não veio com manual de instruções, né? Seria tão bom se a gente tivesse lá um botãozinho, né, para resetar, né, para aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, voltar no tempo. Não tem. Por isso que a gente tem que aprender. E a gente aprende. Existem dois caminhos de aprendizado: o amor e a dor. O amor e a dor. Eu acho que a dor ensina muito melhor do que o amor. Eu acho. Pelo menos para mim, até hoje sempre foi na base da dor, porque a dor a gente não esquece. Mas eu acho que a gente pode utilizar a nossa capacidade, a nossa inteligência de forma diferente. Tá? Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês, peço desculpas pelos excessos, até por ter voltado a tomar a palavra de novo, mas eu não podia deixar de fazer. E esperamos vocês aí no mês que vem. Nós vamos avisar pelos mesmos meios, agradecer a Juliane por ter compartilhado, os demais também, se acharem por bem, ajudar a compartilhar para que a gente possa alcançar mais pessoas. Logicamente que para mim não importa a quantidade, tem aquela coisa que fala quando que é quantos?
reunidos, quando 2 ou mais estiverem reunidos, Sim. é mais que o suficiente. Não é a quantidade, né, independentemente de quanto vocês estejam aqui. O importante é que a gente consiga tentar auxiliar as pessoas nesse processo evolutivo, que é muito difícil, porque para subir, né, a força da gravidade é difícil, né? Para descer, tem aquela história que todo santo ajuda para descer, né? Mas para subir a gente enfrenta a resistência do ar, a gravidade, então é muito difícil. Puxa vida, pode fazer a sua pergunta. Não, eu quero dizer assim que a gente vai chegar numa certa idade, a gente começa a pensar no futuro. Puxa vida, daqui quanto tempo será que eu vou? Porque a morte é certa mesmo. Sim. Aí eu penso assim, falo assim, mas que desaforo, eu não quero pensar, vou morrer, mas não quero pensar. Não quero pensar, não vou pensar. Aí quando foi ontem à noite, eu deitei, e primeira vez que aconteceu isso comigo, meu Deus, daqui a uns tempos, quando será, não sei, eu estou com 65 anos. Você acha que eu vou ter condições de ficar cuidando das minhas contas, das minhas dívidas, pagando? Como é que vai ser? Né? Falei, não posso pensar nisso não. Aí vai ter um que vai ter que cuidar, vai ter que se virar, se eu ficar ruim. Então, eu mesmo brigando comigo mesmo para não pensar. Aí falei assim, eu não quero pensar, então acabou, tchau. Eu vou dormir. E pronto, acabou, amanheci numa boa. Tudo certo. Tudo certo. É um conflito interno, conflito interno, faz parte. Então assim, a gente não tem que se preocupar se vai pagar a conta ou não vai, porque alguém vai ter que pagar no final das contas. A gente não tem que fazer contas, né, também para não se prejudicar. Mas o importante é você desviar a atenção. Tá pensando nisso? Vamos pensar em viver. Porque morrer todo mundo vai, mas enquanto a gente está... eu falo assim, que o começo da vida, né, a vida começa antes do nascimento, para mim. Começa quando a nossa mãe, né, e nosso pai ali, eles, né, tá lá no processo de gestação, então ali começa. E esse intervalo entre a vida e a morte é o único tempo que a gente tem. Rapaz, e voa, viu? E ninguém tem tempo. E voa, outro dia eu estava com 15 anos. Então. Eu tô com Agora, 16, você quer uma coisa Mas igual eu interessante? falei pro Marcelo, eu falei, eu faço de conta que não tem 65, não quero nem saber. A gente vive numa sociedade que fala que tempo é dinheiro. Vocês já ouviram falar que tempo é dinheiro? Tem até um termo em inglês que o povo brasileiro gosta de usar, termo estrangeiro, né? Time is money. Tem filmes que falam disso. Tempo não é dinheiro, porque nem todo dinheiro do mundo é capaz de comprar mais tempo. Tempo é vida. E ninguém sabe quanto tempo a gente tem. Cada ano que a gente faz não é um ano a mais. É um ano a mais? É um ano a menos, porque se fosse um ano a mais, você sabia quanto tempo você tem. Ninguém sabe quanto tempo a gente tem. Por isso que cada momento tem que ser, assim, nós temos que viver com responsabilidade, com intensidade, cada milésimo de segundo, não é cada minuto, não é cada hora, não é cada dia, não é cada mês, não é cada ano, é cada milésimo de segundo, porque você está aqui agora, nesse momento. Daqui a 1 minuto você não sabe mais, daqui a 1 segundo você não sabe. É como se diz, só pertence ao Criador mesmo, Só, né? é só Ele que sabe. E nós não sabemos de nada. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, que Deus guie e guarde vocês e esperamos no mês de julho. Né? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tá cansado?